Tarde. Guten Morgen, Mama. Com o colapso do Terceiro Reich, as mulheres que compartilharam suas vidas e ideais com os líderes nazistas enfrentaram um destino incerto e sombrio. Ilse Hess, esposa de Rudolf Hess, viveu uma existência marcada pelo isolamento após as decisões drásticas do marido. Rudolf Hess, condenado à prisão perpétua nos julgamentos de Nuremberg, passou o resto da vida na prisão de Spandau, onde faleceu em 1987. Para Ilse, isso significou uma separação definitiva, levando-a a suportar o fardo da solidão enquanto lidava com o vazio deixado pelo marido. Na tentativa de preservar sua memória, Ilse escreveu o livro Rudolf Hess, Ich spreche die Wahrheit. Rudolf Hess, Eu Falo a Verdade, no qual sustentava sua inocência e o descrevia como um idealista incompreendido. Margaret Himmler, por sua vez, exemplificou os valores do regime nazista em sua própria vida. Com uma personalidade séria e plena de convicção ideológica, Margaret abraçou fervorosamente as ideias de superioridade racial e certa vez declarou com orgulho que eles construíram algo que o mundo jamais esquecerá. Bem-vindo ao Wartime Archive. Margaret Himmler, a esposa sombra do Reichsführer. Em 1927, Heinrich Himmler conheceu Margaret Sigroth Boden durante uma viagem de trem entre Munique e Berchtesgaden. Margaret, então enfermeira divorciada, personificava o ideal ariano segundo os padrões do regime: alta, loira, de olhos azuis e protestante. Em contraste, Himmler estava muito longe do modelo físico que promovia. Era um homem magro, míope e com acentuadas inseguranças quanto à aparência. Aos 27 anos, sua saúde frágil o impedia de praticar atividades físicas extenuantes ou de desfrutar de refeições fartas, o que acentuava seu descontentamento pessoal. Buscando compensar essas inseguranças, ele encontrou consolo na rígida disciplina e autoridade conferidas pelo uniforme nazista. Em questões amorosas, Himmler tinha um histórico incipiente e defendia publicamente a abstinência sexual na juventude. No entanto, com o tempo, ele se arrependeu dessa postura e revelou que só teve sua primeira experiência íntima aos 28 anos. Em contraste, Margaret se destacava por sua confiança e beleza, o que a fazia se destacar em qualquer ambiente. Para se aproximar dela, Himmler começou a presenteá-la com livros sobre temas relacionados às suas obsessões, como a maçonaria e a suposta conspiração judaica mundial. Essas ideias repercutiram em uma Alemanha assolada por preconceitos e crise econômica, capturando também a atenção de Margaret. Seu compromisso ideológico ficou evidente quando vendeu sua participação na clínica onde trabalhava, justificando sua decisão com uma frase preconceituosa: "Um judeu sempre permanece judeu", referindo-se à sua companheira. Apesar da timidez, Himmler perseverou em suas tentativas de cortejá-la. Enviava-lhe cartas românticas, assinando-as como sua Lensknecht, apelido que evocava os ferozes e solitários mercenários alemães medievais. Margaret respondia com mensagens cheias de otimismo e sonhos compartilhados. Devemos ser felizes. No entanto, o relacionamento deles parecia se basear mais no afeto mútuo do que em uma paixão avassaladora. Margaret, 7 anos mais velha que Himmler, nunca conseguiu se adaptar à família do marido. A família profundamente católica de Himmler a criticava por ser protestante, divorciada e prussiana. Seu nervosismo e inabilidade social só alimentavam preconceitos contra ela. Até a mãe de Heinrich expressou dúvidas sobre se Margaret prejudicaria a reputação da família. Apesar da falta de aceitação, o casal se casou em 3 de julho de 1928, em Berlim-Schöneberg. A família Himmler
esteve completamente ausente da cerimônia. Pouco depois, em 8 de agosto de 1929, nasceu Gudrun Himmler, tornando-se o centro emocional de seu pai. Com olhos azuis e charme angelical, Gudrun, carinhosamente chamada de Püppi, seria a única filha legítima de Heinrich Himmler e a criança a quem ele dedicou grande parte de seu afeto e atenção. O nome Gudrun não foi mera coincidência, mas uma escolha carregada de profundo simbolismo. Himmler, fascinado pela literatura germânica desde jovem, provavelmente o escolheu em homenagem à saga Gudrun, obra que celebrava as virtudes das mulheres nórdicas, idealizadas como dignas dos maiores sacrifícios por parte dos homens. No entanto, após o nascimento de Gudrun, Margarete não voltou a engravidar, levando o casal a adotar um menino, filho de um soldado da SS que havia caído em combate. No entanto, essa criança nunca encontrou o afeto de que tanto precisava em sua nova família. Em seu diário, Margarete o descreveu como um mentiroso, um ladrão e de natureza criminosa. Então ele foi enviado primeiro para um internato e depois para uma napola, escolas destinadas a treinar a elite do Reich. Enquanto isso, Gudrun superou as expectativas da família. Sua mãe a descreveu como amorosa e gentil, e ela rapidamente se tornou o centro das atenções de Margarete, que frequentemente escrevia em seu diário o quão maravilhoso era seu amado Püppi. No entanto, a dinâmica familiar estava longe de ser idílica. Em 1928, após estudar ciências agrícolas na Universidade de Munique, Himmler investiu o dote da esposa em uma granja avícola em Waltrudering, perto da cidade. Tanto ele quanto Margarete compartilhavam uma visão romântica da vida rural. No entanto, o cotidiano era muito menos poético. As galinhas mal botavam ovos, os pintinhos morriam com frequência e o negócio logo entrou em ruína financeira. A gestão do canil coube quase inteiramente a Margarete, que também passava longas horas sozinha cuidando de Gudrun. Himmler, absorvido por suas ambições políticas, raramente estava presente. A solidão e a pressão financeira começaram a desgastar Margarete, tornando-a irascível e agressiva. Finalmente, em 1933, após venderem a fazenda, mudaram-se para o centro de Munique. Àquela altura, Himmler havia ascendido dentro do partido, transformando-se de um homem considerado bom, mas provavelmente inconsistente, por alguns colegas em uma figura-chave à frente do aparato policial do Reich. Em 1936, assumiu o cargo de chefe da polícia alemã, consolidando seu poder como Reichsführer SS. Albert Speer o descreveu como uma mistura peculiar de professor e lunático com ideias extravagantes. Essa obsessão pela pureza racial serviu a Himmler para compensar muitas de suas inseguranças pessoais. Durante esses anos, a família mudou-se para Tegernsee, na Alta Baviera, onde Himmler adquiriu uma casa em 1934. No entanto, as exigências decorrentes de suas responsabilidades partidárias continuaram a crescer implacavelmente. Sua presença em casa tornou-se cada vez mais esporádica, deixando Margarete e Gudrun sozinhas em uma casa onde a figura paterna se tornou cada vez mais indistinta, até se tornar uma ausência palpável. Com o passar do tempo, Himmler passou a adotar visões mais liberais sobre sexualidade, contrastando fortemente com as crenças abstencionistas rigorosas de sua juventude. Apesar de compreender que Margarete não tinha culpa por não poder lhe dar mais filhos, Himmler recusou-se a aceitar as limitações da monogamia, que considerava uma invenção da Igreja Católica e uma obra do diabo, que deveria ser eliminada. Ele baseou seus argumentos em uma visão idealizada da pré-história germânica, onde um nobre podia ter múltiplas esposas para garantir sua linhagem. Himmler levou essas ideias para a SS,
permitindo que seus oficiais se divorciassem ou vivessem com uma segunda esposa, caso enfrentassem dificuldades conjugais. Ele acreditava firmemente que um homem não deveria ficar limitado a uma única parceira por toda a vida, e via a poligamia como uma solução pessoal e coletiva. Vários líderes nazistas compartilhavam essa mentalidade. Joseph Goebbels, por exemplo, havia concordado com sua esposa sobre o direito a relações extraconjugais. E Martin Bormann adotou um estilo de vida em que sua esposa aceitava as amantes do marido e criava todos os filhos sob o mesmo teto. Nesse contexto, Himmler promoveu projetos como os Centros Lebensborn, fundados em 1936. Esses centros incentivavam o nascimento de mulheres arianas, oferecendo um refúgio seguro para mães solteiras, mantendo seu status em segredo. Visando neutralizar a baixa taxa de natalidade que preocupava o regime, Himmler chegou a cogitar a legalização e o incentivo aos nascimentos fora do casamento. Ao mesmo tempo, buscava combater a homossexualidade por meio de encontros sociais para adolescentes, na esperança de que o amor juvenil pudesse afastar os jovens do que ele considerava um perigo. Em um discurso de 1937, ele afirmou que atividades como aulas de dança deveriam oferecer oportunidades para que os adolescentes se apaixonassem, garantindo assim seu desenvolvimento normal. Apesar de suas visões liberais sobre sexualidade e suas múltiplas responsabilidades políticas, Himmler permaneceu um pai dedicado. Embora tenha se separado de Margaret em 1940, nunca se divorciou formalmente dela por respeito a ela e para manter seu relacionamento com Gudrun, sua amada filha. Manteve comunicação constante com Pippi, como a chamava frequentemente. A garota angelical de aparência ariana era seu orgulho e alegria. Apesar de suas constantes viagens, Himmler fazia questão de estar presente na vida de Gudrun, enviando-lhe fotos, cartas e telefonando com frequência. Mesmo com sua agenda lotada, ele gravava todas as conversas telefônicas com a família, refletindo uma devoção paternal que contrastava fortemente com seu crescente envolvimento nos horrores do regime nacional socialista. Quando Heinrich Himmler foi capturado em 1945, identificou-se firmemente: "Meu nome é Heinrich Himmler." Pouco depois, morreu repentinamente sob custódia britânica. Apesar de receber atendimento médico, não pôde ser salvo. Assim terminou a vida de um dos homens mais temidos do Terceiro Reich. Para Margaret Himmler, maio de 1945 marcou uma reviravolta drástica em sua vida. Até então, ela havia sido esposa de uma das figuras mais influentes do regime nazista, protegida pelo privilégio e status que essa posição lhe conferia. No entanto, com a derrota do Terceiro Reich, seu mundo desmoronou. Apenas alguns meses depois, em 13 de julho daquele ano, Margaret concordou em ser entrevistada por Anne Stringer, correspondente da United Press. Durante a conversa, ela admitiu estar ciente das atividades do marido como chefe da Gestapo. Não apenas expressou orgulho dele, como também enfatizou que, na Alemanha, uma esposa jamais seria questionada pelas ações do marido. Quando Stringer lhe perguntou sobre seus sentimentos em relação aos eventos recentes, incluindo a morte de Himmler, Margaret reagiu com uma frieza que surpreendeu a jornalista. Ela simplesmente cruzou as mãos e deu de ombros, demonstrando uma indiferença perturbadora. Stringer descreveu Margaret como uma mulher inexpressiva, quase sem emoção, aparentemente incapaz de assimilar o impacto humano e político que a derrota do regime nazista e a perda do marido haviam causado. Margaret e sua filha Gudrun permaneceram detidas até novembro de 1946 no Campo 77 para mulheres em Ludwigsburg, como parte do processo de desnazificação. Durante o encarceramento, foi-lhes oferecida a liberdade. No entanto, Margaret recusou-se a sair. Alegou não ter recursos financeiros
temia um possível linchamento e não sabia para onde ir. Por fim, encontraram refúgio com um pastor chamado Bodelschwing, que as acolheu num convento-hospício protestante, onde foram registradas como supostamente doentes mentais. Durante sua estadia no convento, as freiras tentaram interagir com Gudrun, mas a jovem permaneceu distante e repetia constantemente seu desejo de permanecer como o pai, insistindo em manter sua fé católica. Embora Himmler tivesse renunciado à igreja na idade adulta, ele frequentemente rezava com a filha todas as noites, um hábito que deixou uma profunda impressão em Gudrun. As freiras notaram que a jovem raramente demonstrava emoção. Ela não derramava lágrimas nem demonstrava alegria. Ambas permaneceram no convento até 1952, quando decidiram partir, marcando o início de um novo capítulo longe do refúgio religioso após os desastres da guerra e sua ligação com um dos principais arquitetos do nazismo. Reintegrar-se à sociedade alemã do pós-guerra foi um desafio para Margarete. Ela sobreviveu principalmente com uma modesta pensão e o apoio de ex-companheiros da SS. Ela optou por manter-se discreta, evitando aparições públicas significativas e mantendo uma postura ambígua em relação ao nazismo. Não expressou remorso pelas ações do regime ou pelas ações do marido. O papel exato de Margarete e seu nível de conhecimento sobre crimes de guerra continuam sendo motivo de debate entre historiadores alemães. Peter Longerich argumenta que ela provavelmente desconhecia os segredos oficiais guardados por Heinrich Himmler, mas enfatiza que ela compartilhava fortemente os ideais nacionalistas e antissemitas do regime. Jürgen Matthäus concorda com essa perspectiva, acrescentando que Margarete usufruiu plenamente dos benefícios econômicos derivados do status e da posição política do marido. Margaret Himmler morreu em Munique em 25 de agosto de 1967, aos 73 anos. Ela passou seus últimos anos tentando permanecer anônima enquanto lutava contra problemas cardíacos e diabetes, carregando consigo o peso do legado sombrio ao qual estava inexoravelmente ligada. Henriette von Schirach, a esposa do protetor do Reich. O destino de Henriette von Schirach, esposa de Baldur von Schirach, destaca-se como um caso peculiar no contexto histórico do nazismo. Embora nunca tenha se oposto abertamente a Adolf Hitler ou às políticas do regime nazista, ela era conhecida como uma das poucas mulheres que ousaram confrontar o líder do Terceiro Reich. Nascida em 3 de fevereiro de 1913, Henriette Hoffmann era filha de Heinrich Hoffmann, fotógrafo pessoal de Hitler. Desde cedo, ela esteve imersa no círculo íntimo dos principais líderes nazistas, pois sua família frequentava reuniões onde o próprio Hitler era um convidado regular. Foi nesse ambiente que ela cresceu e construiu seu relacionamento com os principais líderes do partido. Em 1932, com apenas 19 anos, casou-se com Baldur von Schirach, um ambicioso membro do movimento nacional socialista com significativa influência dentro do regime. O casamento foi emblemático, celebrado com Hitler como testemunha em um de seus apartamentos particulares. O casal, acostumado a uma vida de luxo e privilégios, representava o ideal que o partido buscava projetar. Juntos tiveram 4 filhos e se consolidaram como figuras influentes tanto no nacionalsocialismo quanto na sociedade alemã. Henriette acabou trabalhando como secretária de Hitler, enquanto Baldur liderava a juventude do Reich e, mais tarde, ocupou o cargo de Gauleiter em Viena. O ponto de virada na vida de Henriette ocorreu em 1943. Durante uma visita a Amsterdã, ela testemunhou a deportação brutal de judeus, um espetáculo que a chocou profundamente. Convencida de que sua posição privilegiada lhe permitiria influenciar Hitler, decidiu confrontá-lo diretamente para expressar sua indignação
e exigir moderação em tais ações. No entanto, esse confronto teve consequências desastrosas. Em uma conversa tensa na residência de férias Berghof, Hitler reagiu com desprezo. É a última coisa de que preciso. Sentimentalismo em relação a essas mulheres judias. Após esse incidente, os laços entre os von Schirach e Hitler foram completamente rompidos. Após o colapso do regime nazista, Baldur von Schirach foi julgado em Nuremberg por crimes contra a humanidade e condenado a 20 anos de prisão. Durante esse período, Henriette sofreu os estragos comuns entre as esposas de ex-líderes nazistas: perda de privilégios financeiros, confisco de bens e o peso indelével de um sobrenome associado às atrocidades do Terceiro Reich. Ela também passou um ano internada em um campo de concentração, onde foi forçada a realizar tarefas humilhantes, como relatou posteriormente em suas memórias. Em 1949, enquanto Baldur ainda cumpria pena em Spandau, Henriette decidiu divorciar-se dele e, anos depois, casou-se novamente. Apesar disso, continuou lutando para recuperar algumas das obras de arte confiscadas durante o regime, algumas pertencentes a judeus deportados. Em 1958, chegou a solicitar ao primeiro-ministro britânico, Selwyn Lloyd, uma redução na pena do ex-marido, argumentando que Baldur não era um criminoso, mas um idealista ingênuo cuja bondade o levara ao tipo errado de envolvimento político. No entanto, seu pedido foi rejeitado. Henriette canalizou suas experiências e perspectivas em 3 obras: O Preço da Glória, 1956, Anedotas sobre Hitler, 1980 e Mulheres ao Redor de Hitler, 1983. Essas publicações buscavam humanizar Hitler, chegando a descrevê-lo como um austríaco acolhedor, o que gerou rejeição tanto entre historiadores quanto entre o público. Sua falta de remorso pelas ações do regime e sua postura ambígua lançaram uma sombra sobre seu legado. Henriette von Schirach faleceu em 18 de janeiro de 1992. Embora sua vida tenha sido marcada por certos episódios de oposição ao nazismo, ela não condenou nem o marido nem Hitler por seus papéis de liderança nos crimes do Terceiro Reich. Sua figura ficará registrada na história como mais um exemplo controverso daqueles que permaneceram visivelmente insensíveis ao horror do Holocausto, incapazes de assumir plena responsabilidade ou se arrepender de sua participação ou cumplicidade com o regime. Ilse Hess, a sombra do ideólogo do Reich. Ela foi uma esposa profundamente leal ao marido, mesmo nos momentos mais adversos, e uma fervorosa defensora do nacional-socialismo. Nascida em Hanover em 1900 como Ilse Pröll, cresceu em uma família com ideias conservadoras e nacionalistas profundamente arraigadas, um ambiente que influenciou decisivamente sua futura posição política. Em 1920, enquanto estudava economia na Universidade de Munique, ela conheceu Rudolf Hess, que mais tarde se tornaria vice de Adolf Hitler no Partido Nazista. Os dois rapidamente se uniram por afinidades ideológicas e iniciaram um relacionamento romântico. Juntando-se ao Partido Nazista e ao círculo íntimo de Hitler desde cedo, casaram-se no final de 1927, em uma cerimônia que combinava aspectos pessoais com uma forte ênfase política e ideológica. Com a ascensão de Hitler ao poder, Rudolf ganhou maior destaque dentro do regime nazista, desfrutando dos benefícios de sua proximidade com o líder. Graças à confiança que Hitler depositou nele, foi nomeado deputado em 1933, cargo que ocupou até 1941. Durante esses anos, o casal morou em uma luxuosa residência em Munique, adjacente às casas de outros membros de alto escalão do regime nazista. Lá, realizavam frequentes encontros sociais
com outras famílias importantes. Em 1937, nasceu seu filho, Wolf Rudiger Hess. Hitler foi seu padrinho. Apesar de seus laços estreitos com a elite dominante, Ilse nunca buscou se destacar entre as esposas nazistas ou competir com figuras como Magda Goebbels ou Emmy Göring. Ela manteve-se discreta até 1941, quando a situação tomou um rumo crucial. Rudolf foi acusado de traição após empreender um voo arriscado e não autorizado para o Reino Unido com a intenção de negociar a paz. Os britânicos o aprisionaram e Hitler o demitiu e o desprezou publicamente. De repente, Ilse foi deixada sozinha e dedicada a tentar reabilitar o nome e a posição do marido na liderança nazista. Com a queda do Terceiro Reich, Rudolf foi condenado à prisão perpétua nos julgamentos de Nuremberg. Privada de seus bens após o colapso do regime, Ilse travou uma campanha incansável pela libertação dele. Durante os últimos anos do regime nazista, ela já havia sido forçada a defender o marido perante antigos aliados. Após a guerra, continuou a lutar pela causa dele, mesmo enfrentando o isolamento político e social. Após ser presa e levada para o campo de internamento de Augsburg-Göggingen, foi libertada em março de 1948. A partir de então, ela se dedicou a garantir a libertação de Rudolf por todos os meios disponíveis. Enviou cartas a líderes internacionais, apelou a ex-companheiros de partido e contatou figuras políticas alemãs do pós-guerra. Também concedeu entrevistas nas quais reiterou sua falta de remorso pelos crimes do regime, o que a tornou uma figura proeminente dentro do movimento neonazista. Nas décadas seguintes, consolidou-se como uma escritora comprometida com o nacionalismo, publicando pelo menos 4 livros. Entre suas obras está Inglaterra Nuremberg Spandau, um Schicksal em Briefen, publicado pela editora nacionalista Drufel Verlag, onde persistiu na defesa das ideias hitleristas e apresentou uma visão de Hitler com admiração. Rudolf Hess não cumpriu a pena integralmente, suicidando-se em 1987, enquanto estava encarcerado na prisão de Spandau. Ilse morreu 8 anos depois, em 1995, aos 95 anos, sem jamais ter abandonado sua missão de defender o nome e a memória do marido. Margaret Speer, a mulher nas sombras do arquiteto do Terceiro Reich. Margaret Speer era esposa de Albert Speer, uma figura importante do regime nazista, conhecido como o arquiteto do Terceiro Reich e chefe do Ministério de Armamentos e Produção de Armas durante a Segunda Guerra Mundial. Margaret Weber, seu nome de batismo, nasceu em 8 de setembro de 1905, em Heidelberg, filha de um próspero artesão. Apesar de sua origem humilde, ela conheceu Albert Speer em 1922, mas a família dele inicialmente rejeitou o relacionamento, considerando-a socialmente inferior. Mesmo assim, os dois se casaram em agosto de 1928, um casamento ao qual a maioria dos Speer se recusou a comparecer. Margaret também não visitou os sogros até muito mais tarde, quando o relacionamento já estava mais consolidado. O casal teve 6 filhos, mas a união estava longe de ser ideal. Albert dedicou-se completamente à sua carreira dentro do regime nazista, onde se tornou uma figura crucial não apenas como arquiteto, mas também como alguém próximo de Adolf Hitler. Enquanto isso, Margaret tentou se manter afastada da política, dedicando-se à criação dos filhos e assumindo o papel esperado de uma esposa exemplar naquele contexto. No entanto, o impacto do papel fundamental de Albert na máquina de guerra nazista, responsável pela produção massiva de armas, era impossível de ignorar, e Margaret estava ciente dos crimes associados ao regime. Com o colapso do Terceiro Reich em 1945, sua vida sofreu uma reviravolta drástica. Durante os julgamentos de Nuremberg, Margaret foi interrogada
enquanto Albert Speer se apresentou ao mundo como um dos poucos nazistas arrependidos. Ele trabalhou para construir o mito do bom nazista, alegando desconhecer muitos dos crimes do regime e simplesmente cumprindo suas funções dentro da estrutura administrativa. Margarete permaneceu ao seu lado durante toda essa reconstrução narrativa, demonstrando lealdade inabalável mesmo quando as circunstâncias mudaram radicalmente. Após ser condenado, Albert passou 20 anos na prisão de Spandau. Durante esse período, Margarete perdeu tudo: propriedades, bens e estabilidade financeira. Mesmo assim, criou seus 6 filhos sozinha e com quase nenhum recurso, embora recebesse apoio ocasional de ex-membros do Partido Nazista. Quando Albert foi finalmente libertado, seus laços familiares já estavam irreparáveis. Ele mal mantinha contato com os filhos e não conseguiu restaurar seu vínculo com Margarete. Nos anos seguintes, Albert continuou a consolidar sua imagem pública como o bom nazista. Foi tema de inúmeras entrevistas, colaborou com historiadores e apareceu em programas de televisão. No entanto, sua vida terminou abruptamente em 1981, após sofrer um derrame enquanto participava de um programa em Londres. Ele faleceu em 1º de setembro, acompanhado de outra alemã com quem havia iniciado um relacionamento enquanto morava na capital britânica. Apesar de nunca ter se divorciado oficialmente, seu casamento com Margarete já estava emocionalmente rompido muito antes disso. Ela manteve-se discreta após a morte de Albert e viveu até os 82 anos. Foi sepultada no túmulo da família em Heidelberg, fiel à memória do marido até o fim e uma defensora incansável de seu legado. Annelies von Ribbentrop, a esposa do emissário de Hitler. Anne-Elisabeth Henkel, esposa de Joachim von Ribbentrop, que serviu como ministro das Relações Exteriores durante o regime nazista de 1938 a 1945, nasceu em Wiesbaden em 21 de janeiro de 1896. Vindos de uma família aristocrática ligada à produção de champanhe, eles acumularam uma vasta fortuna no setor. Seu pai, Otto Henkel, era dono da empresa Henkel Company. Sektkellerei, o que permitiu a Anna crescer cercada de luxo e em um ambiente social altamente influente. Foi nesse contexto que ela conheceu Joachim enquanto jogava uma partida de tênis. Na época, ele ocupava a patente de primeiro-tenente e fazia parte de uma missão baseada em Constantinopla. O casal se casou em 5 de julho de 1920, em Wiesbaden. Eles se estabeleceram em Berlim-Dahlem e tiveram 5 filhos. A residência deles tornou-se um ponto de encontro para líderes nazistas a partir de 1932, após a filiação de Joachim ao partido. Joachim, impressionado com a oratória e o carisma de Adolf Hitler, ingressou formalmente no NSDAP em maio daquele mesmo ano, um passo que Annelies seguiu rapidamente. O papel de Joachim na ascensão final de Hitler ao poder revelou-se estratégico. Ele aproveitou suas conexões para facilitar negociações importantes entre o chanceler Franz von Papen e Hitler em 1931 e 1932, um período crucial na transição da República de Weimar para o Terceiro Reich. Os encontros privados que ele organizou com sua família desempenharam um papel fundamental, garantindo a Joachim o reconhecimento de Hitler e subsequentes nomeações como diplomata e ministro das Relações Exteriores. Nesse contexto, Annelies desfrutava dos privilégios do regime: riqueza, prestígio social, viagens ao exterior com o marido e a oportunidade de receber figuras políticas e diplomáticas em sua residência. No entanto, ela também compartilhava as ideologias do partido e seu envolvimento na dinâmica do regime.
O papel desempenhado por Joachim von Ribbentrop levou à sua condenação à morte pelo Tribunal de Nuremberg em 1946. Durante seu período na prisão, Annelies o visitava com frequência e testemunhou em sua defesa. Após sua execução em 16 de outubro daquele ano, a vida de Annelies mudou radicalmente. Ela se viu em uma situação precária, economicamente carente, socialmente isolada e com seu sobrenome marcado pelos crimes do nazismo. Em uma tentativa inicial de fuga para a Renânia, foi presa e encarcerada no campo de internamento de Dachau. Apesar das adversidades, Annelies dedicou seus esforços à divulgação dos escritos póstumos do marido e chegou a publicar um livro sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Embora nunca tenha defendido publicamente as ações do regime ou as decisões de Joachim ou Hitler, permaneceu leal durante todo o julgamento. Ciente do estigma associado ao seu nome, tentou posteriormente viver em relativo anonimato para proteger os filhos. Graças à sua educação privilegiada e à sua família abastada, conseguiu recuperar parte da herança familiar e desfrutar de uma vida menos austera em comparação com outras esposas ligadas ao nazismo. Ele morreu em 5 de outubro de 1973, aos 77 anos. Pelo resto da vida, ele carregou o fardo histórico associado ao nome von Ribbentrop, sem demonstrar remorso pelas convicções ideológicas que manteve durante aquele período sombrio da história. Gerda Bormann, a mulher por trás da confidente do Führer. Gerda Buch, esposa de um dos líderes nazistas mais influentes e secretária pessoal de Adolf Hitler, percorreu um caminho que a levou de um modelo maternal para o regime a um fim trágico nos anos seguintes à guerra. Nascida em 23 de outubro de 1909, em Constança, Gerda cresceu em um ambiente profundamente influenciado pelas ideias do Partido Nacional Socialista, incutidas por seu pai, Walter Buch, um importante membro do partido desde a década de 1920. Foi em reuniões com seu pai que Martin Bormann, futuro marido de Gerda, a conheceu ainda muito jovem. Na época, Buch chefiava a Comissão de Inquérito e Conciliação, responsável pela mediação de disputas internas do partido, e era frequentemente visitado por importantes figuras nazistas, incluindo Adolf Hitler. Aos 19 anos, Gerda casou-se com Bormann em uma cerimônia patrocinada pelo próprio Führer e por Rudolf Hess. Nos 12 anos seguintes, o casal teve 10 filhos, em perfeita consonância com os princípios nazistas que promoviam a procriação de alemães arianos e veneravam o papel das mulheres como elemento-chave do regime em seu papel de mães. Gerda não apenas cumpria esses ideais, como também era uma fervorosa defensora do nacionalsocialismo. Ela apoiava abertamente o marido e compartilhava plenamente sua visão política e suas ações. Sua lealdade chegou ao ponto de tolerar publicamente o caso extraconjugal de Bormann com a atriz Manja Behrens. Além disso, ela promoveu iniciativas como a criação de uma comunidade reprodutiva nórdica que se conformasse aos padrões raciais arianos defendidos pelo regime. Com a ascensão de Hitler ao poder, Martin rapidamente ascendeu na hierarquia nazista, tornando-se secretário pessoal do Führer após a expulsão de Rudolf Hess em 1941. Durante esse período, Gerda viveu cercada de luxo e privilégios em Obersalzberg, enquanto apoiava o marido em sua crescente carreira política. No entanto, a queda do Terceiro Reich marcou uma reviravolta radical em sua vida. Com o desaparecimento de Martin Bormann após o fim da guerra, Gerda foi identificada como esposa de um dos nazistas mais procurados e detida em vários centros. Ela perdeu tudo: sua posição social, seus recursos financeiros e qualquer vestígio de influência. Embora finalmente libertada em 1946, não conseguiu superar as dificuldades de se reintegrar a uma sociedade que a discriminava por seu passado e pelo peso do legado criminoso do marido.
Mudou-se para a Itália com os filhos, mas enfrentou a pobreza e o isolamento social. Sua situação foi agravada pela doença. Após ser diagnosticada com câncer, faleceu em 23 de março de 1946, em Merano, deixando seus 10 filhos órfãos. Os caminhos das esposas de líderes nazistas variaram consideravelmente após o colapso do regime. Embora enfrentassem destinos diversos, todas compartilhavam o estigma e as consequências sociais de serem parceiras de líderes implicados em crimes de guerra. Rapidamente, elas passaram do luxo à pobreza e tiveram que escolher entre se arrepender do passado ou lutar para justificar seus maridos. Algumas permaneceram leais ao nazismo até o fim, enquanto outras optaram por um novo começo no anonimato. Emmy Goering, a primeira-dama do Reich. Por diversas razões, Emmy Sonnemann personificou o ideal da esposa nazista de acordo com os padrões e expectativas do regime. Seu papel a tornou parte do trio que, durante anos, disputou o título simbólico de primeira-dama do Terceiro Reich, juntamente com Magda Goebbels e Eva Braun. Nascida em Hamburgo em 1893, Emmy cresceu em uma família rica, dona de uma fábrica de chocolate. Graças ao seu talento e corpo imponente, Emmy iniciou uma distinta carreira de atriz aos 20 anos, atuando em inúmeros filmes mudos e peças teatrais que lhe renderam considerável reconhecimento. Em 1916, casou-se com o ator Carl Köstlin, mas divorciaram-se uma década depois, marcando o início de uma mudança radical na vida de Emmy. Durante esse período, conheceu Hermann Göring, um dos principais líderes do Partido Nazista e comandante-em-chefe da Luftwaffe. Em 1934, enquanto Göring era presidente do Reichstag, Emmy recebeu o título de atriz estatal prussiana. No ano seguinte, os dois se casaram em um evento público que se tornou um grande espetáculo midiático. Adolf Hitler foi o padrinho, enquanto aviões de caça sobrevoavam o local e um desfile de 30.000 soldados acompanhou a cerimônia, que culminou na chancelaria do Reich. Disse que um embaixador britânico comentou durante o evento que parecia que a Alemanha havia restaurado a monarquia. Como esposa de um nazista de alto escalão, Emmy cumpriu zelosamente o papel esperado. Organizou com entusiasmo encontros sociais para a elite do partido, apoiou publicamente as decisões do marido e do Führer e deu à luz sua única filha, Eda, em 1938. Hermann Göring chegou a declarar que as mulheres alemãs deveriam simplesmente pegar uma panela, uma pá de lixo, uma vassoura e se casar com um homem. Emmy não apenas viveu à altura desses ideais, como também os exaltou, apoiando incondicionalmente o regime. Ela frequentemente recebia em sua mansão figuras internacionais proeminentes como o Duque de Windsor, Charles Lindbergh, o Príncipe Paulo da Iugoslávia, o Príncipe Herdeiro da Suécia, Gustavo Adolfo, e o Rei Jorge da Grécia. Essa proeminência despertava suspeitas entre as principais esposas do regime nazista. De fato, suas tensões com Eva Braun levaram Hitler a intervir pessoalmente, exigindo que Emmy demonstrasse respeito por Braun ou ameaçando proibi-la de retornar a Berghof. Durante os anos nazistas, Emmy e seu marido desfrutaram de uma vida opulenta, financiada por saques sistemáticos, particularmente por meio do saque de obras de arte pertencentes a famílias judias deportadas. Sua decadência começou após o fim do regime. Em 1946, enquanto enfrentava a iminente execução após os julgamentos de Nuremberg, Hermann Göring cometeu suicídio ingerindo cianeto. Emmy e sua filha Eda foram presas e encarceradas pelos aliados, onde foram submetidas a abusos pelos guardas. Após a libertação, elas se viram empobrecidas após o confisco de todos os seus bens, incluindo uma coleção de pinturas avaliada em mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em valores atuais. Emmy também perdeu seu fabuloso guarda-roupa, considerado o maior da Europa, restando apenas 2 vestidos.
Em 1947, um tribunal de desnazificação a condenou a trabalhos forçados devido ao seu envolvimento ativo com o partido nazista. Mais tarde, ela se estabeleceu em um pequeno apartamento em Munique, onde viveu pelos anos seguintes, enfrentando o isolamento social e as dificuldades de se reintegrar à sociedade alemã. Sem luxos ou influência, Amy passava os dias lidando com o peso do passado. Embora suas aparições na mídia fossem limitadas, ela nunca expressou arrependimento e sempre defendeu o marido até o fim da vida. Em uma entrevista de 1951, ela afirmou ser apolítica durante a era nazista e afirmou que Hermann sempre agiu com boas intenções. Em 1967, ela publicou um livro no qual apresentou uma defesa mais contundente do ex-marido, intitulado An der Seite meines Mannes, traduzido como Göring, meu marido. Nessa obra, ela reforçou sua posição de que não se envolvera em política e descreveu Hermann como um marido e pai exemplar. Ela também sugeriu que o destino da Alemanha teria sido mais favorável se seu marido tivesse assumido o poder em vez de Hitler, a quem ela descreveu como portador de deficiência mental. Amy morreu em 8 de junho de 1973, aos 80 anos. Embora não tenha se tornado uma fervorosa defensora do nazismo no período pós-guerra, ela também não demonstrou remorso por suas ações ou pelas de seu marido. Magda Goebbels, a musa trágica do Terceiro Reich. Por 13 anos, Eva Braun permaneceu ao lado do Führer, embora nunca tenha alcançado a proeminência pública de Magda Goebbels, considerada a verdadeira primeira-dama do nacionalsocialismo. Nascida em 11 de novembro de 1901, em Berlim, Magda era filha de Auguste Behrendt, uma empregada doméstica, e provavelmente do engenheiro Oskar Christiel, que se casou com Auguste, mas não deu seu sobrenome à moça. Após seu divórcio de Günther Quandt em 1929, Magda começou a frequentar o Clube Nórdico, uma instituição fundada em 1909 que promovia a superioridade nórdica e, na época, simpatizava abertamente com o nazismo. Sua ligação com o partido nazista se intensificou quando ela compareceu a um comício de Goebbels no Palácio dos Esportes. Pouco depois, ela se filiou ao partido e, graças ao seu círculo social, foi bem recebida, envolvendo-se profundamente desde o início. Em 1930, foi nomeada secretária de Goebbels. Os diários de Goebbels e relatos de contemporâneos revelam que os dois se apaixonaram rapidamente. Embora Magda fosse cegamente adorada por Joseph Goebbels, seu entusiasmo por Adolf Hitler era ainda maior. Eles desenvolveram um relacionamento próximo, e ela entrou para seu restrito círculo de amizades femininas. O Führer disse sobre ela: "Esta mulher pode desempenhar um papel importante na minha vida, mesmo que eu não me case com ela. Ela pode ser o oposto feminino dos meus instintos masculinos." Em dezembro de 1931, menos de um ano e meio após o comício no Palácio dos Esportes, Magda atendeu aos apelos de Goebbels, casando-se com ele. Curiosamente, o casamento ocorreu na propriedade da família Quandt em Severin. No entanto, seu verdadeiro fascínio não era por Goebbels, mas por Hitler, a quem ela admirava quase delirantemente. O Führer chegou a ser padrinho de casamento no dia 19 de dezembro de 1931. Magda juntou-se ao círculo íntimo do líder nazista, e seu relacionamento com Hitler tornou-se um complemento platônico ao que ela compartilhava com Goebbels. Os três formaram um trio no qual Magda desempenhava o papel de musa do Führer e consorte de seu representante. Após o casamento, os Goebbels mudaram-se para uma luxuosa mansão na Reichskanzlerplatz, que se tornou o centro de festas e encontros da alta sociedade berlinense e a sede operacional do líder do Terceiro Reich. Nos anos seguintes, o casal teve 6 filhos, cujos nomes começavam com a letra H
em homenagem ao seu adorado líder. Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig e Heidrun. Magda foi a primeira mulher a receber a Cruz de Honra da Mãe Alemã, um prêmio que a tornou um modelo para as mães alemãs. A relação pessoal entre Magda e Hitler permanece envolta em especulação e mistério. Alguns chegam a afirmar que houve um romance formal entre eles. Em certa ocasião, Magda confessou à cineasta do regime, Leni Riefenstahl: "Eu também amo meu marido, mas meu amor por Hitler é mais forte. Por ele, eu estaria disposta a deixar este mundo." No entanto, além desse comentário íntimo dirigido a Riefenstahl, não há evidências concretas que confirmem tal relacionamento. Dado o magnetismo e o poder que Hitler conseguiu acumular, não é difícil imaginar que qualquer mulher influente no Terceiro Reich pudesse ter sido romanticamente ligada a ele em rumores semelhantes. Nos meses que antecederam a ascensão ao poder, Hitler passou longas temporadas em Berlim. A família Goebbels o recebeu de braços abertos em sua residência, no exclusivo bairro de Reichskanzlerplatz. Magda, que havia deixado para trás sua vida de burguesa rica e decadente, tornou-se a típica dona de casa nacional-socialista. Todos os dias, ela preparava pessoalmente as refeições de Hitler e as entregava no hotel onde ele residia, enquanto cumpria suas obrigações como candidato a chanceler. À noite, a elite do partido nazista se reunia na casa dos Goebbels, onde decisões cruciais eram tomadas. Por aquela casa passaram figuras que mais tarde se tornariam infames dentro do regime nacional-socialista: Hermann Göring, Ernst Röhm e o implacável Heinrich Himmler, que na época era apenas o chefe da ainda insignificante SS. Todos apreciavam a hospitalidade de Magda, seus pratos e suas conversas. As reuniões na Reichskanzlerplatz frequentemente duravam até as primeiras horas da manhã. Os líderes mais influentes do movimento nazista elaboravam seus planos para demolir os remanescentes da República de Weimar e preparar a ascensão do futuro regime. Em 30 de janeiro de 1933, esses planos culminaram com sucesso quando Hitler foi incumbido de formar um governo, marcando o lançamento oficial da Alemanha como um Estado nacional socialista. Os Goebbels estavam na linha de frente para desfrutar do triunfo. Joseph, membro do partido desde seus primórdios mais militantes, sonhava em liderar o Ministério da Educação e Cultura para concretizar suas utopias de propaganda. No entanto, Hitler lhe ofereceu algo muito mais adequado aos seus talentos: o recém-criado Ministério da Informação e Propaganda, praticamente feito sob medida. Tendo assumido seus novos papéis como figuras proeminentes no regime, os Goebbels se estabeleceram em uma mansão condizente com sua posição, a residência do Príncipe Leopoldo. Pouco depois, as autoridades locais os presentearam com outra propriedade às margens do Lago Bogen, em Lanke, um complexo prussiano que Magda transformou em uma luxuosa propriedade composta por 5 edifícios. Um deles contava com 21 quartos equipados com tecnologias inovadoras para a época, como ar-condicionado e persianas elétricas, detalhes que revelavam o extremo luxo em que viviam. Apesar do novo status da família, Joseph Goebbels não permitiu que Magda tivesse acesso a todos os espaços sob seu controle. O ministro ordenou a construção de um castelo particular, reservado exclusivamente para seu uso pessoal. Ele o decorou com tons de vermelho intenso e o utilizou como escritório, além de um cenário ocasional para encontros com suas amantes. Essas extravagâncias não eram isoladas entre os líderes do regime nazista. Representavam uma faceta frequente do poder tão almejado por aqueles que governaram durante aquele período sombrio da história alemã. No entanto, a vida do casal mais famoso da Alemanha não estava destinada a ser completamente idílica. Em certo momento, um caso extraconjugal entre Goebbels e uma jovem atriz tcheca de apenas 22 anos veio à tona,
deixando uma marca significativa em Magda. Embora ela própria tivesse tido suas próprias indiscrições amorosas, esse evento a afetou profundamente. Convencida da força de seu relacionamento com o Führer, Magda decidiu pedir-lhe permissão para se divorciar do marido, sem prever as repercussões políticas e sociais de tal pedido. Um divórcio teria gerado um enorme escândalo, prejudicando a imagem pública que o regime nazista tentava projetar e, em particular, manchando a reputação do ministro da propaganda. Hitler, firme em sua recusa, respondeu com um sonoro não. Essa decisão clara e definitiva surpreendeu Magda, que de repente compreendeu quem realmente controlava sua vida e o destino da Alemanha. Embora Hitler dedicasse todos os seus esforços para transformar a Alemanha em um império invencível destinado a durar 1000 anos, ele evitou o casamento até quase o fim da vida. Magda, por sua vez, encontrou nessa dinâmica uma oportunidade para brilhar. Rivalizando com a parceira romântica do Führer, conseguiu se estabelecer como primeira-dama do regime graças à sua própria habilidade e influência. Era presença constante em eventos e celebrações do partido nazista, ao mesmo tempo em que correspondia às expectativas de ser mãe de inúmeras crianças. Em 22 de abril de 1945, com as tropas soviéticas cercando Berlim, os Goebbels pediram permissão a Hitler para acompanhá-lo ao bunker. Como gesto de reconhecimento por sua lealdade incondicional, Hitler presenteou Magda com o distintivo dourado do partido que ele usava na lapela. Esse ato representou o ponto alto de sua carreira e, ao mesmo tempo, o prelúdio de um fim trágico. Em 28 de abril, confinada em seu quarto no bunker, Magda escreveu ao filho Harald, que servia na Luftwaffe: "Nossa esplêndida ideia está afundando, e com ela tudo de belo, admirável, nobre e bom que conheci em minha vida. O mundo que sucederá ao Führer e o nacional-socialismo não vale a pena ser vivido. É por isso que trouxe as crianças." 2 dias depois, Hitler cometeu suicídio, pondo fim à própria vida, ao seu regime atroz e a uma guerra mundial que ele próprio havia iniciado. Logo depois, Magda enfrentou seu sombrio fim. Com uma frieza implacável, ela e seus 6 filhos entraram em um quarto. Ela administrou pílulas para dormir, seguidas de injeções letais. Um a um, eles caíram em sono eterno. O mais velho tinha 12 anos. O mais novo ainda não havia completado 5. Horas depois, Goebbels preparou-se para segui-la na morte. Vestido com uma calma deliberada e ajustando cuidadosamente o boné caqui, ele e alguns guardas saíram do bunker. Seguindo ordens estritas, após o suicídio, seus corpos seriam cremados para evitar que caíssem nas mãos soviéticas como troféus macabros. Ele escolheu a injeção. Magda optou pelo cianeto. Assim veio o fim. Magda Goebbels, nascida Behrendt, adotou Friedländer e Ritschl e deixou para trás seu nome de casamento quando deixou de existir. Quando os soldados soviéticos descobriram seus restos mortais carbonizados, eles foram enterrados provisoriamente nos jardins do quartel-general da KGB, em Magdeburg. Cerca de 25 anos depois, foram exumados e finalmente reduzidos a cinzas, que foram espalhadas no rio Elba. Nem em seus piores pesadelos, Magda poderia ter imaginado um desfecho tão sombrio e final.